Fala galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, eu sou Letícia Vexel e hoje aqui comigo o Gilberto Takatsu. E hoje a gente vai falar de uma novidade que tá chegando, uma placa TUF Gaming com o chipset novo, chipset 800. Quer saber mais? É só continuar aqui no vídeo. Dica Asus. Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a Asus no TikTok. Tem muito conteúdo para você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá! Beleza, então, gente, contextualizando, a gente fez esse lançamento agora na Gamescom, né? Estamos aqui agora começando esse período do ano, que é agosto, setembro, outubro. Todo mundo sabe que tem muita novidade no universo gamer nesse período e a Asus também justamente aproveita esse momento do nosso mercado para fazer esse tipo de lançamento. Então por isso a gente trouxe. Vamos ter um vídeo específico aqui no canal falando sobre o chipset, né? Esse chipset Quais 800. as diferenças, né? O que ele ganha? Que placa é essa? O que está acontecendo? Chipset 870. Vamos começar por aí nesse contexto para quem está chegando agora, por favor. Vamos lá, né? Como diz o Jack, né? Por partes. A gente tem lançamento aí AMD. O socket continua o mesmo, mas a gente tem chipset novo. Então a gente tem uma linha de chipsets novos da série 800. A gente começou pelos tops de linha, que é a X870, né? Que é a da TUF. Tem um chipset acima que tem mais recursos, que é o X870E. Vai ter vídeo aqui no canal, fiquem de olho. Tivemos X870, X870E, né? E temos processadores novos da série 9000. Que vão ser aceitos aqui por essa placa. Sim, e são retrocompatíveis também com placas anteriores. Com as placas anteriores do socket AM5. Vamos começar falando da questão TUF? TUF Gaming, essa placa aqui é uma TUF Gaming. O que a TUF Gaming tem de especial e como que esse ecossistema todo dessa placa aqui acaba casando com o selo TUF Gaming, né? Porque pra você aí que não sabe, TUF Gaming é a nossa linha aqui da Asus para pensar a durabilidade, o custo-benefício, a resistência. É um produto que é pensado para você ter esse produto aqui e ele foi testado 1001 vezes para ter uma durabilidade muito grande. E ela tem vários recursos sobre isso na placa em si, na construção dela, né, Gil? Exato. Então a gente começa com os componentes TUF, né? Que são os componentes da parte do VRM, onde eles passam pelos mesmos testes dos componentes que são utilizados nos equipamentos eletrônicos do Exército dos Estados Unidos. Então ela vem com um certificado, né, em quais testes, quais componentes, em quais testes eles passaram. Além disso, né, a gente tem toda a parte do TUF Protection. Então a gente tem o slot com o reforço, o shield metálico, ela tem os ESD guards, ela tem a parte do IO Shield de aço inoxidável, o TUF LAN Guard, que protege a porta de rede contra surtos energéticos. Então ela tem uma série de recursos da parte TUF, né? Além da temática dela, que é mais voltada, né, para a temática, vamos dizer assim, de durabilidade, como se fosse alguma coisa mais voltada para exército, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Vamos falar então agora também dessa construção toda dessa placa, questão de alimentação dela, ela tem várias fases de alimentação diferentes, a construção do PCB, o que a gente tem aqui de especial? Então vamos lá, vamos começar da base. Então a gente tem um PCB de 8 camadas, com a tecnologia 2OZ, onde ele tem camadas, né, de cobre dentro do PCB nas regiões onde esquentam mais, então principalmente na parte do VRM, do processador, ela tem uma camada de cobre onde o PCB ajuda a dissipar calor. E em cima disso a gente tem um VRM de 16 fases mais um, então ao todo são 18 fases. Cada fase dessa entrega 80 amperes. Tá? Então, se você for pensar em processadores de alto desempenho, essa placa ela dá um ótimo suporte para eles. Continuando na parte de energia, ela tem os conectores Pro-Cool, né, que são os conectores com pino sólido. Em cima do VRM a gente tem os dissipadores de calor, né, em cima de todo o VRM. E notando que essa parte aqui, onde está a temática TUF, ela faz parte do VRM. E ele é integrado com a IO Shield, que é a parte ali do Back I/O, onde você tem os conectores. Os conectores aqui de teste. Então ele já faz uma refrigeração aqui
Toda essa parte geral, generalizada ele usa como massa de refrigeração. Perfeito. E para quem não sabe, galera, o PCB é essa grande estrutura, né? É a base, é a placa literalmente, em si da nossa placa. Que a gente fala que é o PCB. Então, o pessoal de eletrônica conhece como placa de fenolite. É que aqui usa outros materiais, mas... Você falou justamente de processadores, Giba, justamente que é uma placa que ela, por ter toda essa construção do VRM, da questão energética, tem uma boa entrega, um bom desempenho quando a gente está falando de processadores mais top de linha. O que a gente tem aqui de socket do processador? A gente já falou aqui que é um AM5, né? Exato. Mas vamos conversar aí um pouquinho sobre isso em especificidade, linhas do processador, quais os top de linha que a gente vai conseguir colocar aqui da AMD, toda essa questão. Então, essa placa ela aceita processadores da série 7000, 8000 e 9000. Os de alta performance são o 7000, o topo de linha da série X é o 7950X, né, que é um processador de 170 watts, e na série 9000 tem o 9950X, que também é um processador de 170 watts, que são processadores de 16 núcleos, 32 threads. Então são processadores... Não é pouca coisa. O pessoal que usa para render, essas coisas, é maravilhoso esse processador. Dá para colocar nessa placa, ela vai suportar ele perfeitamente. Além disso, essa placa ela tem um sistema, alguns recursos de inteligência artificial, então a parte de overclock foi atualizada, ele ganhou alguns recursos, a parte de cooling foi atualizada, então a gente tem o AI Overclocking, né, que é um sistema automático que você aciona ele e ele vai verificar, conforme a temperatura e a sua refrigeração, qual que é o melhor overclock para o sistema, junto com AI Cooling. E aí ele tem também a parte de AI no networking. Uma coisa, uma AI conversando com a outra, criando um ecossistema de inteligência artificial no seu setup. Olha que coisa doida. Beleza, Giba. Agora vamos continuar um pouquinho, vindo um pouquinho mais para o lado, vamos dizer assim, da nossa placa, aqui para as nossas memórias RAMs, que também é super importante quando a gente está pensando, inclusive, na questão do overclock. Exato. A gente tem aqui, né, os slots QDIMM, né, que são esses slots onde a gente não precisa fazer a colocação fazendo o fechamento do clipe dos dois lados, só na parte de cima, até porque essa placa tem vários recursos do Easy Do It Yourself, né, ela em si, mas queria que a gente falasse então agora das memórias RAMs. 4 slots, Dual Channel, tem aí softwares da ASUS, né, para gerenciar também as memórias RAMs, mas o que a gente tem de capacidade e velocidade aqui para essas bonitas? Inicialmente a gente tem 192 GB de memória RAM. Existe a possibilidade de no futuro a gente expandir isso porque não tem módulo disponível no mercado para utilização. E DDR5 aqui, né, bem lembrado, DDR5. Lembra que a DDR5 já tem dentro do que a gente chama de on-die, né, dentro do chip dela já tem SCC. E a gente tem frequências de até 8.000 megatransfers. Então, 8.000 megatransfers é uma velocidade bem grande. Eu finjo que não percebo. Já é bem legal isso. Por quê? Porque você consegue transferir dados mais rapidamente. Né? Então, principalmente para quem trabalha, né, em edição, que você tem que transferir muitos dados, massa de dados, né, para dentro da memória e editar, isso ajuda muito. Beleza, falamos de processador, falamos das memórias RAMs, vamos entrar um pouco nos PCI Express que essa placa tem, que é aí onde a gente vai colocar as nossas placas de vídeo. E eu tenho certeza que se você está adquirindo uma placa dessa aqui, novidade no mercado, linda, bonita, completa do jeito que ela é, com certeza você também vai pensar uma placa de vídeo interessante para combinar todo esse seu setup. Exato. Diz aí, Giba, cabe uma 4090 aqui? Tranquilamente. Aguenta. Então a gente tem o primeiro slot, é um X16 PCI Express 5.0, né? Lembrando que o PCI Express 5.0 ele vai dar suporte com os processadores da série 9000. Aí eu tenho mais um slot aqui embaixo, que é um X16, só que eletricamente ele é X4 PCI Express 4. E aí dá para você colocar ou, né, uma segunda placa de vídeo que não vai fazer a função para rodar o jogo em si para alguma outra coisa, ou então colocar alguma outra placa que a gente chama de placas adicionais, né? Placa de som, placa de rede, exato. Depende aí do que você for querer fazer, né? Tem esse slot aí para você adicionar, exato. Deixar o ou PC uma placa de captura, né? Isso que você falou justamente do PCI Express 5.0, queria deixar clarificado um pouco melhor para quem está assistindo entender esse tipo de coisa. O 5.0, para ele ser ativado, ele depende de você estar com um certo processador exato. sendo usado aqui. Então, 7000, a linha 7000
Se eu não me engano, ele suporta até PCI Express 4.0. Exato. O Série 8000 também suporta até 4.0 e o 9000, né, ele suporta o 5.0. Então você precisa também prestar atenção nesse tipo de coisa na hora que você estiver fazendo toda a conjuntura. É aquela coisa, né, Giba? Montar PC é um grande quebra-cabeça, um grande Tetris. Você tem que ir encaixando uma coisa na outra para chegar no resultado que você quer. E aí tem uma outra coisa, né? Porque a gente está falando toda essa parte de PCI Express e junto com o PCI Express a gente tem os slots M.2, que eles também utilizam PCI Express de comunicação. E aí o que nós temos aqui? Nós temos 4 slots M.2, sendo o primeiro 5.0 e os outros 3 4.0. Porém, um deles, que é o M2-2, ele só vai funcionar se você tiver um processador da série 9000. Mesma coisa, você tem que justamente estar com o da 9000 para usar as linhas específicas do processador, liberar o uso daquele M.2. Exato, porque ele não é alimentado pelo chipset, ele é alimentado pelo processador. Então você precisa disso para fazer ele funcionar. E eu acho interessante também aqui sobre esses M.2, que é um dos recursos assim que eu acho mais incríveis, divertidos e que nessa placa sofreu aí uma alteraçãozinha de design, que é o QLED, gente. O QLED é um jeito de você prender o seu M.2, o seu SSD ali no plug do M.2, que facilita muito a vida. Você, Giba, já deve ter perdido a cabeça, que nem eu, infinitas vezes, tentando prender aquele parafusinho minúsculo. Não, e se a chave não é imantada, você vai colocar lá, o parafuso cai. Aí ele vai embora, aí você perde, aí tem que virar o negócio. Cadê o parafuso? Não, isso quando na hora que você vai colocar, cai no chão, né? E bate no seu pé e sai voando. Nossa, aí você não sabe para onde vai parar. Péssimo, péssimo. Então era um negócio assim que deixava a gente que gosta de PC Gamer, que monta PC Gamer, maluco. O que a Asus fez? Inventou aí esse recurso que é simplesmente uma chavinha ali, um negocinho que você aperta, que você vai prender o seu SSD e não vai precisar ficar lidando com essas porcarias desses parafusinhos. Então, na geração anterior era uma travinha que você girava, né? Você só apoiava, ele girava, e agora tá diferente, ele é uma travinha de plug. Então o SSD se aperta, ele vai travar e fica lá no lugar. Você quer tirar, você puxa a travinha para trás, o SSD solta. Mais simples do que isso, impossível. E além disso, a gente tem os dissipadores de calor também em cima dos M.2. A gente, como estava falando, é uma placa aqui TUF, que é pensada justamente para a questão da durabilidade. E refrigeração, gente, manter as temperaturas das suas peças baixas é essencial para essa questão toda da refrigeração. Então nós temos aqui dissipadores de calor bem em cima aqui dos M.2 para ajudar a manter as temperaturas mais baixas possíveis dentro do contexto do seu PC Gamer. E Giba, aproveitando justamente esse gancho da refrigeração, né, acho que a gente pode entrar agora nos conectores internos dessa placa e eu queria começar pelas fãs, pelos conectores de fãs. Afinal, a gente tem muitos conectores de fãs nessa placa e conectores fãs normais, conectores de fãs especiais, vamos dizer assim. O que a gente pode falar sobre isso? Vamos lá. Ao todo ela tem 8 conectores PWM, 2 para CPU, então é o principal da CPU e o CPU Opt. Eu tenho um header para o water cooler All-in-One, que é o water cooler normal que a gente compra, que é todo fechado, né? Eu tenho 4 conectores de fãs do gabinete e eu tenho mais um conector que é para a bomba. Quando você tem um water cooler customizável, geralmente a bomba é maior, ela consome mais energia, ele tem um conector específico para essa bomba, que daí é para você não prejudicar, né, o PWM das outras fãs. Perfeitamente. Para você identificar qual que é ele aqui na placa, geralmente é só a gente chegar bem pertinho que tem aquela nomenclaturazinha escrita na placa, né? Tem um silk screen ali. assim. Ou então, dentro do manual da placa, ele identifica quais são e qual é a posição deles. Depois disso, a gente vai ter aí os conectores para USB. Temos 3 conectores, 3 tipos de conectores principais, vamos pensar assim. Primeiro, aqui do lado a gente tem um conector 20 gigabit, que além de ter a transferência de dados, também vai ter uma transferência energética aí de até 30 watts, que dá para você um conector tipo C. Lembrando, galera, que esses conectores todos, você precisa ter um gabinete compatível, né? Não adianta você querer aqui conectar na sua placa que ela tenha esses internos, se o seu gabinete não tiver essas portas também para você utilizá-la. Depois a gente vai ter também um conector aqui que dá 2 portas USB 5 gigabit tipo A também, e mais para a parte de baixo, mais 2 conectores para USB tipo A 2.0, dando aí no total 4 portas. E além disso, como as conexões internas, ainda a gente também vai ter aí a parte do RGB, porque RGB dá mais FPS, a gente sabe disso. Temos 3 conectores RGB endereçáveis aqui nessa placa, são esses branquinhos bem fáceis de identificar, e gente,
tanto a esses conectores quanto o RGB simples, mas que está aqui da placa em si, podem ser configurados pelo Armoury Crate da ASUS dentro lá do Aura Sync, Exato. que é o nosso software para atualizar driver, para controlar aí keys, macro que você identifica e cria para o seu setup, para você também diferenciar e colocar o seu RGB do jeito que você quiser. Então baixe o Armoury Crate, tenho certeza que você vai gostar. Vamos falar um pouquinho agora, Giba, da parte de trás desta placa, porque eu acho que não só a gente tem, vou dar uma giradinha nela aqui, ó, editor. Vê pra mim se o público tá vendo, editor. Mas, Giba, a gente vai falar dessas conexões aqui todas, mas eu queria pedir pra você falar principalmente aqui dos pontos especiais, vamos dizer assim, que a gente tem nessa parte de trás. A gente já falou que é um IO-Shield pré-montado aqui, né? Que tem a questão da dissipação de calor bem na parte de cima dele também, ajudando essas portas. Mas a gente tem portas especiais, a gente tem o Wi-Fi 7, a gente vai em várias dessas coisinhas, né? Queria que você falasse um pouquinho disso aqui pra gente também. Bom, falando dos conectores especiais, essa placa tem uma coisa diferente, né? Molho. Exato. Entrou uma tecnologia nova aí. A gente tem duas portas USB 4.0. As portas USB 4.0 elas transferem até 40 gigabits de transferência de dados e elas transferem também vídeo. Então, no padrão DisplayPort, se o seu processador tiver vídeo integrado, o processador precisa ter o vídeo integrado, elas transmitem também vídeo 4K. Olha que loucura, a tecnologia é uma coisa de louco, né? Meu Deus. O pessoal geralmente utiliza essas portas para você colocar dispositivos de transferência de dados de alta capacidade. Então você tem lá um case com M2 que suporta 40 gigabits, pluga ali para transferir dados. Ou algum outro dispositivo. Uma câmera, por exemplo, que funciona aí com USB, que a pessoa está usando talvez para uma webcam, uma câmera adaptada, por exemplo, com uma placa de captura, algo nesse sentido. Funciona muito algo bem, interessante? Algo bem interessante utilizar essa porta. E aí você tem as portas mais simples, né? Você tem mais 3 portas USB 3.0 de 5 gigabits, você tem mais uma porta USB 2.0 e você tem as outras conexões. Você tem uma rede de 2.5 gigabits, Realtek. Que tem a proteção, né, que a gente comentou. O TUF Vanguard. Além disso, né, ela tem o áudio de 5 canais. E aí você tem o Wi-Fi 7. Além disso, a gente tem um HDMI. Mas, gente, acho que falamos tudo sobre essa bonitona aqui, né, Giba? Uma TUF Game. Tudo. Se a gente for entrar nos mínimos detalhes, tem tanta função aí. Mas sabe aí o que eu quero? Eu quero que se vocês quiserem aí um vídeo esmigulhando essa placa, vocês deixam aqui pra mim nos comentários, que eu amarro o Giba aqui atrás e forço ele a fazer um vídeo de 70 minutos. De 70 minutos falando só sobre cada mínimo detalhe dessa placa. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que a gente tá sempre de olho pra responder vocês. Mas, Giba, muito obrigada por comparecer aqui na minha bancada, na nossa bancada, e a gente se vê mais vezes aqui no canal falando sobre esse novo chipset maravilhoso que tá chegando aí com tudo, certo? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.